Então, eu gostaria de agradecer, para a gente dar início, eu gostaria muito de agradecer por vocês terem aceito o convite, Hugo e Natasha. É um prazer ter vocês aqui. Muita gente conhece pouco, né, o Serrapilheira. Eu acho que vai ser uma oportunidade das pessoas conhecerem melhor. E também é um prazer fechar esse ano com vocês, né? A gente tem feito essas ações de divulgação e é bom saber que o Instituto também preza pela divulgação científica, isso é muito bacana. Então, por favor, eu gostaria de dar a palavra para vocês, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos e a gente está agora à disposição de vocês. Obrigado, o prazer é nosso, obviamente. Então, o jeito que a gente vai fazer isso é que eu vou apresentar um pouco o que é o Instituto Serrapilheira, uma visão geral, nos primeiros 15 minutos, e depois a Natasha vai explicar um pouco melhor o que a gente gostaria de fazer com divulgação científica mais especificamente. Então, o Instituto Serrapilheira é uma agência de fomento à pesquisa e à divulgação científica. A diferença do CNPq, das FAPs, é que nós somos uma fundação privada. E é diferente também do sector privado, que são empresas. Então, empresas podem também fomentar pesquisa ou mesmo divulgação científica, só que, normalmente, elas têm um interesse em fomentar um tipo preciso de pesquisa ou de divulgação científica. No nosso caso, nós somos uma organização sem fins lucrativos, então a gente vai apoiar a ciência ou a divulgação científica sem interesse. Nosso único interesse é de promover a ciência e de promover a imagem da ciência no Brasil pela divulgação científica, precisamente. Então, como que nós vamos fazer isso? A gente vai ser grant making, quer dizer, a gente vai fazer doações para pesquisadores excelentes, a gente vai pela excelência, ou por projetos de divulgação científica muito bons. E a Natasha vai explicar mais. Então, nós temos claramente dois braços distintos: a pesquisa científica e a divulgação científica. Só que a gente espera que um dia esses dois braços vão se juntar. Do lado científico, a gente apoia 7 campos, por enquanto, que é ciência da computação, ciências da terra, ciências da vida, engenharias, física, matemática e química. Então, a primeira chamada que nós fizemos e que a gente está fechando agora foi uma chamada que contemplou todos esses campos. No futuro, é possível que a gente faça chamadas menores, mais restritas, mas sempre nós vamos tentar ajudar pesquisadores dessas áreas. Então, qual é a vantagem de ter uma fundação privada? Qual é o grande plus que a gente pode trazer diferente das outras agências de fomento? Isso é muito interessante. Primeiro, tem que entender que a gente não pode ser visto como uma substituição do CNPq ou das FAPs, dos fomentos públicos. Os fomentos públicos são absolutamente fundamental e o tamanho do nosso orçamento, os recursos que nós podemos dar, é muito menor que os fomentos que o CNPq tem, por exemplo, mesmo no meio da crise. Então, uma fundação é uma agência de fomento pequena, mas que tem algumas peculiaridades. E como eu falei, no nosso lado, as peculiaridades que a gente vai apoiar a ciência de excelência. Então, a gente vai apoiar menos do lado científico, menos pesquisadores, mas com apoios generosos, e isso a gente acredita pode fazer uma diferença. A filosofia do Instituto Serrapilheira é que não basta dar recursos, que também tem que construir um caminho de sucesso. Então, toda a nossa ação vai nessa direção.
Qual é nosso tamanho, para ser bem claro? A gente tem um endowment, quer dizer, um fundo patrimonial que é de mais ou menos 350 milhões de reais. Nós vamos usar só o rendimento da aplicação desses recursos. Isso estou dizendo para quê? Porque isso garante uma certa perenidade do Instituto. Nós estamos aqui, não estamos aqui para ficar 2 ou 5 anos. A ideia é que o Instituto seja uma agência de fomento a longo prazo. Isso tem bastante importância, porque os projetos que nós queremos apoiar, nós também queremos apoiar a longo prazo. Isso tem a ver com o jeito que a gente enxerga a ciência e a produção científica. Demora de fazer uma ciência boa, e a gente entende isso. Então, diferente das outras agências de fomento, a gente não vai pedir relatórios anuais com números de papers publicados, números de produção científica ou de divulgação científica. A gente prefere que seja feita uma produção científica, uma divulgação científica de altíssimo nível, que tem um impacto muito grande e que demora para ser feito, tudo bem. É melhor para a gente demorar 5 anos e ter uma produção muito boa que de ter várias produçõezinhas de impacto menor, só porque vocês têm a obrigação de produzir com uma certa velocidade. Então, isso é para nós um ponto importante. Qual é a estrutura do Instituto Serrapilheira? Tem uma equipe, nós estamos agora no Instituto Serrapilheira, que fica no Leblon, no Rio de Janeiro, e nós temos não dá para ver, mas é um lugar agradável, mas pequeno, e a equipe executiva que toca o dia a dia do Serrapilheira é bastante enxuta. Tem talvez entre 5 e 7 pessoas que trabalham aqui no dia a dia. Então, quase 1/3 do Serrapilheira está aqui na frente de vocês. Temos também um conselho de administração muito importante, ele que vai validar ou não os programas que nós queremos lançar, e um comitê, um conselho científico fundamental para avaliar os projetos e também para ajudar a gente a fazer a decisões científicas e coisas importantes. Eu vou rapidamente explicar quais são os princípios importantes do Instituto Serrapilheira, as coisas que a gente acredita são importantes. E, de novo, eu vou focar um pouquinho mais na ciência, e a Natasha, depois dos 15 minutos, vai tocar a parte mais específica da divulgação científica. A gente acabou de esse ano, nós lançamos a primeira chamada científica do Serrapilheira. O que a gente pediu para os pesquisadores fazerem? Fazer uma grande pergunta. Isso é nossa grande prioridade. Como a gente tem um orçamento que não é enorme, porque a gente só usa o rendimento, nosso orçamento anual, nosso fundo patrimonial de 350 milhões, mas nosso orçamento anual é mais ou menos de 20 milhões. Então, não é toda essa coisa. Então, como a gente tem que escolher projetos e que essa escolha é difícil de fazer, esse ano a gente recebeu 1.946 projetos e nós vamos apoiar 70 no primeiro ano. Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito dura. E a gente vai favorecer sempre grandes perguntas que são realmente fora da caixa. A gente sabe que isso vem com um certo grau de risco, e está tudo bem com a gente. De novo, nós não somos privados, e por serem privados, a gente tem a liberdade de errar, entre aspas. Quando você usa recursos públicos, obviamente, você tem que prestar bastante atenção sobre o retorno, porque isso é dinheiro público, deveria ser muito bem cuidado. Aqui nós temos uma filosofia que também é a filosofia do Conselho de Administração, de tomar riscos e de apoiar uma pesquisa que pode ser extremamente impactante,
mas que também pode dar errado. A gente tem bem consciência disso. Então, o princípio principal é fazer uma grande pergunta e ter um nível de excelência científica muito alto. E, obviamente, a gente vai para pouca gente, então tem que ser os melhores. A gente tem outro lado que a gente acha que é muito importante. É a questão da transparência. A gente acredita que é fundamental em vários aspectos. É fundamental que os pesquisadores tenham uma atitude transparente. A gente viu isso, por exemplo, nosso processo de avaliação foi extremamente estrito com essa questão. Os avaliadores do Serrapilheira não podem participar da chamada. Isso é verdade da ciência, mas também da divulgação científica. Então, a gente está extremamente preocupados com essa questão de conflito de interesse. E a gente aplica essas regras com bastante atenção. Um outro jeito de enxergar a transparência é o acesso aos dados produzidos num projeto do Serrapilheira, que seja científico ou de divulgação científica. A gente exige dos nossos pesquisadores e dos nossos divulgadores que o que eles fazem seja público, na hora que está publicado, obviamente. Mas é importante para a gente que o acesso à produção científica ou à divulgação científica seja a mais ampla possível. E então, como a gente dá recursos, a gente pede para os pesquisadores de usar esses recursos para também ter certeza que os dados são públicos. Obviamente, a gente quer que os pesquisadores e os divulgadores sejam íntegros, mas isso não é uma coisa óbvia. E a gente, só para dizer, tem também essa política com a gente mesmo. Então, a gente vai ter um órgão, pessoas que vão avaliar nosso próprio impacto. Isso também faz parte da nossa política de transparência. A gente quer saber se o Instituto Serrapilheira, dando recursos da forma que ele está querendo dar recursos, vai fazer uma diferença para os pesquisadores que vão receber nossos recursos. Então, vai ter pessoas avaliando nosso impacto e a gente está aberto também a ver, aprender como ter um impacto maior. Para isso, você precisa medir esse impacto. Isso é uma coisa difícil, mas é uma coisa que a gente se compromete a fazer. O grande princípio, como a gente tem uma política de avaliação extremamente estrita, eu não vou explicar toda a dinâmica, mas só para vocês terem uma noção, a gente pede avaliação de revisores nacionais e internacionais, e a gente quer absolutamente que todos os projetos do Serrapilheira sejam revisados de uma maneira colegiada com bastante revisores. Então, a gente quer ter um grau de confiança na nossa avaliação bastante alto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem uma confiança, a gente quer ter uma relação muito privilegiada com os grantees e, na verdade, com a comunidade Serrapilheira. Nosso objetivo é de criar uma comunidade de pesquisadores e de divulgadores que vão se encontrar com frequência. A gente vai organizar esses encontros e nossa ideia é de poder estabelecer uma relação de confiança com essas pessoas. A gente não vai pedir, para essa razão, uma prestação de conta extremamente pesada para essas pessoas que nos vão dar recursos. Como eles passaram por uma avaliação extremamente intensa e que nossa preocupação é a produção final, o impacto científico, a produção de conhecimento, de ciência de impacto, a gente vai deixar o pesquisador, os divulgadores, usar nossos recursos do jeito que eles quiserem. Obviamente, tem limite. Não dá para reformar sua piscina com nossos recursos. Tem que ser uma coisa científica ou de divulgação científica. Mas, dentro desses limites bem tranquilos e óbvios, a gente vai deixar. Não vai ter
a coisa de justificar por que você vai empregar esse postdoc e não o outro, por que você vai comprar esse produto e não o outro. Nossa ideia é de deixar os pesquisadores com um grau de liberdade o maior possível, porque a gente acredita também que a pesquisa boa, de excelência, ela é fruto de liberdade. Vocês têm que ter um grau de liberdade maior para poder ser criativo. E a gente está procurando exatamente isso, pessoas que têm recursos para ser criativo. A gente acredita que não dá para ser criativo com regras extremamente estritas. Então, é nesse sentido que, mesmo se nosso orçamento é menor, nossas regras são tais que a gente pode dar um meio, vamos dizer assim, de produção científica ou de divulgação científica favorável. E a gente espera que isso vai ter um impacto positivo sobre a ciência brasileira e a divulgação científica, que a gente acredita é uma coisa absolutamente importante. Isso também vem com a ideia que a gente vai seguir os pesquisadores e os divulgadores de perto. Nós queremos estabelecer uma conexão de proximidade. Isso também é possível porque a gente não vai ter 25 mil grantees, mas 70 no lado científico e poucos também do lado da divulgação científica. E a gente quer respeitar o tempo da produção. Então, isso é muito importante para a gente. Então, com tudo isso, a gente espera muito que o impacto do Instituto Serra Pilheira, tanto na ciência que na divulgação científica, seja o mais produtivo possível. A gente está começando, eu esqueci de dizer, mas o Instituto foi criado no início do ano 2017, então nós estamos fechando um primeiro ano que foi bastante operacional, obviamente, e a gente está sempre aberto para receber sugestões e input de qualquer pessoa. A gente tem um site, serrapilheira.org, tem um e-mail, contato@serrapilheira.org, a gente recebe sugestões, a gente pode participar de projetos fora das chamadas, fora dos programas, nós temos também recursos para isso. Então, se alguns de vocês têm sugestões, projetos, obviamente nós vamos pedir um justificativo, nós temos essa liberdade de examinar e de apoiar projetos assim, que vêm do nada, eu ia falar. Então, vou parar aqui para não falar demais, e se tiver perguntas, por favor, nós estamos aqui para responder. Estou tentando voltar. Voltei. Estava tentando voltar. Então, eu compartilhei aqui o link, né? Na verdade, tem uma pergunta da Ione aqui, a Ione Rosa de Lima. Ela disse que surgiu uma dúvida. Como ela vai fazer divulgação científica se ela não consegue nem fazer pesquisa? Então, essa é uma pergunta. Uhum. Então, isso é uma boa pergunta, mas assim, do jeito que a gente vê, e por isso que nós vamos apoiar ciência e divulgação científica. Mas, para nós, obviamente, os pesquisadores são uma peça absolutamente fundamental da divulgação científica, porque é a fonte, né, da informação. Só que não sistematicamente um divulgador científico tem que ser um pesquisador. A gente acredita que pode ter uma divulgação científica de boa qualidade feita para pessoas que não têm uma formação científica necessariamente. Eles precisam entender de ciência e se preocupar com o conteúdo. Isso é fundamental. Mas, para isso, você precisa se aproximar da comunidade científica. Mas, para responder essa pergunta, eu vejo a pergunta. É possível utilizar o fomento para pesquisa em educação? Isso. É uma boa pergunta. Nós vamos ter programas. A Natasha vai explicar um pouco, mas a questão da divulgação e da educação são questões absolutamente fundamentais para a gente. A gente vai ter programas para isso. Agora, quando vocês aplicam para uma chamada de pesquisa científica, a gente quer apoiar a pesquisa científica mesmo, produção de ciência, dados científicos. E por isso que, por enquanto, pelo menos, nós vamos ter programas diferentes para essas coisas.
mas não impede, você pode aplicar para um programa de ciência e também aplicar para um programa de divulgação científica. Isso nada impede essa possibilidade. Só que, por exemplo, essa chamada foi uma chamada para jovens pesquisadores. Então, também tem critérios de elegibilidade que a gente tem que prestar atenção também. Então, a gente vai ter outros eventos, a gente vai organizar outros programas, nós temos na cabeça de organizar outras chamadas científicas mais sistemáticas, anual, todo ano vai ter, 2018 também vai ter, e também nós vamos ter outras ações que podem ser eventos, por exemplo, que a gente pode organizar, pode ser outro tipo de chamada. A gente está trabalhando sobre essa possibilidade. Estou vendo uma pergunta aqui. Na verdade, tem a Fernanda. Eventos, por exemplo, que a gente pode organizar. Pode ser outro tipo de chamada. Na verdade, você respondeu uma das perguntas, né, Hugo, que era da Clícia Grativol. Ela perguntou se a ideia seria lançar um por ano, e aí eu acho que você já respondeu, né? A Clícia Grativol é uma parceira nossa da rede também. E a Fernanda está perguntando, né, se vocês flexibilizariam o critério de elegibilidade para submissão ao edital, ampliando em 1 ou 2 anos o prazo de obtenção do doutorado para pesquisadoras mães. Ela é da Parenting Science, então ela tem esse projeto, né? E ela gostaria de saber se no processo de avaliação dos projetos foi levado em consideração a maternidade. Então, nessa chamada, a gente tinha nosso critério de elegibilidade era de ter obtido o doutorado depois de 2007. Mas a gente abriu a possibilidade para mulheres que tiveram filhos, um filho depois de 2006 e 2 filhos ou mais depois de 2005. Então, a gente, de uma certa forma, já tomamos isso em consideração. Nós temos uma grande preocupação com essa questão da maternidade, que é uma questão que, infelizmente, está sendo extremamente pouco, que está recebendo muito pouca atenção. A gente se tem essa preocupação com minorias, com o lugar das mulheres na ciência, o lugar das pessoas das minorias raciais, obviamente, na ciência, e nós vamos ter sim uma política de representação das minorias na ciência brasileira, que eu acho que é o certo. Nós temos também, a Fernanda sabe disso, uma preocupação grande com a maternidade, porque, de fato, isso é uma coisa que não está sendo muito bem considerado pelas outras agências de fomento. O Serrapilheira vai tomar isso em consideração. Como nós vamos fazer isso? É uma coisa que vamos discutir isso com a própria Fernanda. Mas nós vamos fazer isso. E essa é uma grande preocupação do Instituto Sim. Tem uma pergunta aqui do Paulo, na verdade eu acho que é um comentário. O Paulo Santos diz que é aluno de doutorado e desenvolve o trabalho de doutorado, tem 2 anos que ele faz divulgação científica. E uma amiga e ele tem um blog, uma página no Facebook, Descascando a Ciência, ele diz. Mas realmente é muito difícil conciliar a pesquisa com a divulgação científica, ele diz, né? A Fernanda está agradecendo sua resposta. E a gente tem mais um outro comentário também. Ela diz que sabe da preocupação do Serrapilheira com as mães e com a maternidade, então agradece. E a Letícia Gonçalves está dizendo que é pesquisadora e professora, aplica e coleta os dados em sala. E ela está desenvolvendo pesquisas sobre pensamento crítico em todos os níveis. Eu acho que também é um comentário a partir do que você disse que vai ampliar, né, a proposta dos editais, né? Então, acredito que está nessa linha. Encerramos, eu acho que o pessoal estava curioso para saber se ia realmente ter uma continuidade dos editais, né? E como eles iam estar ligados nisso, né? Então, se vocês quiserem dar continuidade, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta... na verdade, posso fazer uma pergunta? É uma moderadora perguntando. Só para confirmar, Hugo, o resultado do Serrapilheira do primeiro edital sai esse ano, correto? Sim, sai, na verdade, a semana que vem.
Ah, legal! A gente está Presente de Natal. 12.000 quilômetros por hora agora, exatamente. Presente de Natal para todos. Exatamente. Vai sair esse ano. Mas só para responder rapidinho essa pergunta de como conciliar ciência e divulgação científica, isso é de fato um problema. O Serrapilheira pode ajudar dando recursos, doações. Agora, o lugar da divulgação científica na pesquisa científica é um problema institucional. Uhum. Então, isso também é uma questão que a gente gostaria muito de tocar. O jeito de fazer isso ainda não está muito claro, mas um jeito, por exemplo, a gente está especulando, que o Instituto Serrapilheira poderia também apoiar instituições e significar para as instituições de ciência que a gente acredita que a inclusão da divulgação científica na política científica da instituição é um valor absolutamente fundamental. Isso quer dizer o quê? Reconhecer que um pesquisador também pode dedicar parte do tempo dele a fazer divulgação científica que não seja só dar aula. Então, isso é uma questão que a gente está pensando, mas não é uma questão que depende só da gente, depende muito das instituições, das universidades. Então, é isso, mas isso é uma preocupação legítima. Apareceu mais uma pergunta aqui, do João Carlos Jaquino Almeida, como mencionei, é um professor da UENF, e ele está dizendo que trabalha com algum tempo com extensão universitária. E ele diz que tem, na opinião dele, né, pouco financiamento nessa área, que está muito relacionada com divulgação científica e educação. Se o Serrapilheira vai ter um foco nessa área de extensão universitária também. Não sei ainda, mas é uma possibilidade. É totalmente na filosofia, pelo menos, na nossa filosofia. Então, a gente não tem um programa agora desenhado para isso especificamente, mas tem que ficar de olho no nosso site. Pode muito bem ser que daqui a alguns meses vai ter. E a rede de pesquisadores já se coloca à disposição, obviamente, para divulgar todas as ações do Instituto, né? Como vocês já sabem, estamos à disposição, é só dizer, a gente vai divulgar todas as ações, porque são ações importantes para a ciência brasileira, independente do que vocês estão apoiando no momento, né? E vocês têm menos de um ano, né? Então, tem muita coisa, acredito que vocês estão imaginando, pensando, né? E bacana ter começado. São amigos queridos do Serrapilheira. Oi? A rede dos pesquisadores são amigos queridos do Serrapilheira. É uma honra para a gente, porque vocês são realmente uma esperança, né? Eu queria fazer uma última pergunta em relação a essa parte da ciência, Hugo e Natasha, nessa questão das perspectivas para 2018. 2017 foi um ano bastante conturbado em diferentes aspectos, né? E a gente tem um ano de 2018 e muitas expectativas, mas eu gostaria de saber de vocês, né? Quais são as perspectivas de vocês que estão vendo ciência por diferentes aspectos, né? Trabalhando numa outra proposta, enfim. Seria legal ouvir a perspectiva de vocês em relação a isso antes da gente passar para a divulgação científica. Se você puder contar um pouquinho para a gente. Olha, para a gente tem a convicção absoluta que tem, agora, ainda mais depois dessa primeira chamada, que tem pesquisadores incríveis no Brasil. Eu acredito muito que essa crise está sendo extremamente difícil para todos. O Serrapilheira é uma boa notícia, eu acredito, no mundo, no horizonte científico brasileiro. Obviamente, não é o suficiente, mas a gente vai fazer tudo que está no nosso poder para realmente atender às necessidades dos pesquisadores e dos divulgadores, porque a gente acredita muito que não basta ir na televisão quando os recursos estão caindo, que os pesquisadores e os cientistas, de uma maneira geral, têm que pegar um lugar mais importante na sociedade. Então, essa ação de divulgação científica é por isso que é importante, porque quando você vai para a televisão só para dizer que falta recursos, não dá vontade de fazer ciência, infelizmente. É importante, é fundamental fazer, mas é melhor ter um lugar público o tempo inteiro e ter uma certa visibilidade para que
na hora que precisa, o recado dos pesquisadores seja ouvido. Então, eu acho que 2018, eu espero, vai ficar melhor, vai depender muito da eleição, mas vamos ver. Para nós, nós vamos continuar, certamente. Nossos recursos, como eu expliquei, são garantidos para um tempinho, então nós vamos estar aqui, e vocês podem contar com a gente, com certeza. Então, já que o João agradece e parabeniza pela visão inovadora do Instituto, então, realmente, eu também acho muito inovadora, eu sou fã desde o princípio. Mas, por favor, Natasha, então, fique à vontade, é um prazer ter você aqui. A Natasha é diretora de divulgação científica do Instituto, e eu considero que, para a gente, agora ouvir de vocês sobre divulgação é muito importante. Então, obrigada, Natasha, mais uma vez. Seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, 2018, né, vai ter algumas surpresas aí do Serrapilheira. Logo antes do ano começar, a gente anuncia a tão esperada lista dos grantees, mas em 2018 a gente também começa a atuar na nossa segunda linha, que é a divulgação científica, né? Quando o Instituto foi criado, ele surgiu desde o nascimento, assim, com uma missão dupla, que é de fomentar a ciência, mas também de garantir que a ciência saia de onde ela é feita e conquiste um espaço maior na sociedade e no papel que isso tem na vida das pessoas, né? A gente gostaria que as pessoas pensassem mais em ciência, mesmo que elas não sejam cientistas ou não queiram ser cientistas. 2017 foi um ano que a gente estruturou as nossas atividades, então a gente já sabia o que queria fazer com pesquisa científica, que era distribuir recursos o mais rápido possível. Já existia a ideia da chamada, a gente já tinha pensado nesses grandes temas, mas não como isso seria feito em divulgação científica. Então a gente se deu esse ano para planejar algumas coisas e o que a gente vai ter para o ano que vem, eu ainda não posso contar. Tem coisas planejadas já. Eu posso contar para vocês quais são a visão e o que a gente enxerga assim como princípio, né, para fazer divulgação científica em 2018. Então, nosso diagnóstico, assim, de olhar com carinho e com cuidado para esse campo em 2017 foi que o Brasil ele tem muitos divulgadores científicos de diversos perfis. A gente tem ótimos jornalistas de ciência, a gente tem ótimos educadores que usam poucos recursos muito criativamente. A gente tem pessoas entusiastas que resolvem criar suas comunidades online e sustentam com R$0 só porque amam a ciência. A gente tem youtubers, produtores de vídeo que falam de assuntos diversos e nos quais, às vezes, a ciência é um tema importante. A gente tem redes que se organizam de várias maneiras, mas a gente notou uma grande falta de recursos na parte do meio. Ou seja, a gente acredita que tem muita gente boa na ponta, fazendo um trabalho de qualidade, com ou sem recursos, mas não existem muitos recursos fomentando o encontro entre essas pessoas, a troca de experiência, oportunidade para que as pessoas se encontrem, falem, se entusiasmem com o trabalho uma das outras, tenham ideias para trabalharem juntas no futuro, né? Quando a gente quer fortalecer um campo, por exemplo, a gente considera que a divulgação científica, passando por jornalismo, educação, comunicação e a própria divulgação feita pelos cientistas, ela é um campo que pode ser fortalecido no todo se a gente conseguir colocar energia em criar esse espaço em comum. Então, o que a gente prevê, a gente está muito entusiasmado em 2018, é ter um grande encontro de divulgadores, uma parte aberta e uma parte fechada, que também vai ter uma seleção via chamada pública, mas a ideia é colocar recursos nesse tipo de atividade para depois começar a financiar os projetos, venham eles dessa comunidade que a gente vai conhecer mais de perto, ou venham diretamente pelos canais de chamadas públicas, porque a gente sabe que também não dá para trazer todo mundo. Esse é o grande centro, assim, né? O nosso princípio é unir as pessoas que trabalham com essa mesma coisa e entender quais são as demandas em comum, os objetivos em comum, as estratégias em comum,
o que é que cada um tem feito e como é que todo mundo se entende, para a gente poder adequar a nossa estratégia às demandas de quem já faz o trabalho, né? Então, a nossa ideia não é chegar impondo nenhuma linha de divulgação científica ou pedir que as pessoas façam o que a gente quer, senão diagnosticar ainda mais de perto quais são as necessidades que já existem no campo. A outra linha de ação que a gente quer ter é com educadores. Não posso contar em detalhes também o que a gente tem planejado, mas a gente acredita que professores de escola, seja do ensino fundamental, do ensino médio, têm um grande papel na formação das pessoas, assim, na formação dos cidadãos. Todo mundo carrega consigo a memória de algum professor que falou alguma coisa que foi muito importante para aquela pessoa. Às vezes, os professores, eles ajudam a gente a definir as nossas profissões ou a encontrar qualquer caminho de pensamento na vida. Então, a gente acha que essas pessoas, elas precisam de muito apoio. A gente gostaria que todo mundo fosse super bem remunerado, como não é o caso no Brasil. A gente também não pode tomar conta de salários de professores, mas a gente gostaria, sim, de fortalecer redes de professores e oferecer recursos para... Desculpa, eu estava lendo uma pergunta e perdi o fio da meada. Oferecer recursos para que os professores que queiram possam melhorar suas práticas em sala de aula. Ou seja, a nossa intenção não é ir nos órgãos de governo e mudar o currículo ou fazer uma discussão nesse nível, pelo menos não tão cedo, mas se não é atingir diretamente as pessoas que estão em sala de aula e que gostariam de ter mais recursos, de ter novas ferramentas, novas metodologias, ter uma perspectiva mais internacional do que é feito no ensino de ciências hoje no mundo, que existe de mais inovador, com uso de ferramentas digitais e não digitais. E a gente acredita que o Serrapilheira também tem a condição de promover a chegada desses recursos e disponibilizar eles para um número de professores. O terceiro, então eu falei, né, dos comunicadores, que são todos, dos professores, que é um grupo focal para a gente, e a gente também quer focar em desenvolver os nossos cientistas para se tornarem bons ou melhores divulgadores do que eles já são. Por que isso? A gente sabe que é um tremendo desafio fazer pesquisa nas condições em que é possível fazer pesquisa hoje, mas a gente também acredita que a boa divulgação científica ela depende muito de uma boa pesquisa científica. Então, um dos lugares mais ricos para nascer uma boa divulgação é onde a pesquisa está sendo feita, e isso é dentro da cabeça do cientista. Então, a gente gostaria muito de desenvolver essas habilidades e criar, entre aspas, uma nova ideia do que é ser um cientista. A gente gostaria que, no futuro, os cientistas que fizessem parte da rede do Serrapilheira, que tenham se beneficiado dos nossos recursos, eles também tenham a oportunidade de passar por formações, orientações, tenham a oportunidade de desenvolver habilidades que sejam de comunicar a sua pesquisa, de entender para quem estão falando, quais são formatos possíveis para falar daquele assunto. A criatividade, para isso, realmente, ela não tem limites, né? Ela não precisa ter limites, e a gente acha que criando os espaços e oferecendo os recursos, a gente pode, em pouco tempo, ter cientistas muito aptos a fazer divulgação, e que isso não seja uma dificuldade nem de tempo e nem de recurso, porque quando você tem isso vivo, né? Algumas pessoas fazem isso naturalmente, têm essa aptidão, e a gente acha que é só uma questão de investimento e de dedicação para que mais pessoas tenham isso. Não é uma questão da pessoa ser naturalmente talentosa ou dela ser especial, mais inteligente ou capaz do que os outros. É só uma questão de onde você deposita as suas energias enquanto cientista, né? Então, a gente gostaria muito de ver uma nova cara do cientista brasileiro, que é um cientista jovem, está no começo, né, da sua carreira. Por isso a gente teve esse critério nessa primeira chamada pública, tentando pegar as pessoas que são doutoras há relativamente pouco tempo e que têm cargos de ensino, e oferecer
todos esses recursos para que elas também possam desenvolver esse outro lado, que é saber pensar bem como apresentar sua pesquisa em cada um dos diferentes ambientes, seja para tomadores de decisão na política, seja para crianças pequenas, para crianças maiores, para estudantes de um nível universitário, ou para pós-graduandos, ou para pós-pós-graduandos, ou para pessoas idosas. Então, o que a gente prevê para 2008 no campo da divulgação científica é um trabalho nesses 3 eixos, né? Fortalecer os cientistas nas habilidades de divulgação, trabalhar com a comunidade de divulgadores, comunicadores e trabalhar com professores. A gente vai ter uma chamada pública, que deve acontecer mais ou menos no final do primeiro semestre, mas isso é surpresa, né? Eu não posso revelar antes dela existir. E é isso. Fico contente em responder perguntas, caso vocês tenham perguntas. Na verdade, a gente agradece, perspectivas incríveis, né? A expectativa só aumenta. A gente adora surpresa. Quando são boas, então, mais ainda, né? Na verdade, tem uma pergunta do Facebook, que ainda eu acho que é em relação ao edital, vou fazer ela primeiro. Estão perguntando, a Edris está perguntando se vai ter algum edital para ONGs de pesquisa. Então, Para quê? ONGs, organizações não governamentais de pesquisa. É uma boa. A gente não pensa nisso, para ser bem honesto. Por enquanto, eu acho que não está na nossa. A gente está pensando sobre editais institucionais. Eu acho que isso caberia mais nesse programa. Mas, por enquanto, a gente está focando sobre pessoas, pesquisadores e pessoas. E ainda... então, não está previsto, né? Mas foi uma... Está previsto chamadas institucionais, só que eu não sei, eu não vejo por que não incluir ONGs, por exemplo. Okay. Mas vai ter uma série, como cada chamada vai ter uma série de critérios, né? De elegibilidade. Isso tem que fazer, porque senão chega um tsunami de propostas. Sim, com certeza. A Marcela Leite está achando interessante a visão de suporte a professores, também no Facebook, está parabenizando por pensar nessa questão dos professores. E a Laís Moreira está perguntando qual a melhor maneira de divulgar ciência? Blogs, YouTube, se é possível usar humor para falar de ciência sem perder conteúdo. A gente sim acredita que é possível usar linguagens muito simples e linguagens muito sofisticadas para falar sobre ciência e, na verdade, sobre qualquer assunto, sem perder conteúdo. Claro que isso exige trabalho, exige preparação e não é uma coisa que você faz do dia para a noite. É por isso que a gente quer trabalhar essa habilidade nos cientistas e nos comunicadores, porque a gente sabe que isso é um trabalho que é longo, que é complexo, e para uma coisa parecer simples e bem acabada no final, a gente sabe quantas 1000 versões feitas e refeitas, escritas ou reescritas, gravadas e regravadas, editadas, né, que precisa para ter um resultado bom no final, né? E a gente quer sustentar esse processo de aprendizado. Eu vou precisar aprender bastante, estou precisando bastante. Está no caminho certo fazendo, né? Não sei, mas vamos lá. A Patrícia Chigunov achou interessante esse formato de divulgação científica, né? Acha interessante, baseado em stand-up e humor. Eu acho que vai ao encontro do que a Laís estava falando, né? Nessa questão do humor. Tem bastante gente usando humor na divulgação científica, de fato. O brasileiro é bastante criativo, né? Então, acredito que o humor vem um pouco junto disso. O Guilherme Dognani está perguntando, então, além de recursos financeiros, o Instituto promoverá capacitações para divulgação? Sim, sobre o humor, a gente, independente dos nossos gostos pessoais, o Instituto Serrapilheira ele não vai limitar os formatos na qual a divulgação é feita, pelo menos não nesse primeiro momento. Porque a gente acredita que divulgação, com humor ou sem humor, seja em vídeo ou seja em áudio, seja na rede social ou seja no impresso, todas elas têm o seu valor, desde que elas estejam dialogando com o seu público, com a sua comunidade. E sim, a gente acredita que o brasileiro tem um grande potencial para encontrar formas inusitadas de fazer divulgação.
Quanto a oferecer, como é que chama? Capacitações. Capacitações, sim, também, essa é uma das nossas ideias. A gente considera que o Instituto ainda é muito jovem para sair tomando decisões por um campo que é imenso no Brasil, né, que é o campo da divulgação científica. Então, a nossa ideia em 2018 é oferecer algumas oportunidades de capacitação e de encontro para a gente poder também conhecer melhor a comunidade e as demandas que estão por aí. Por capacitação, a gente não pensa só em curso, não acha que é só dessa maneira que se aprende. A gente acredita muito também que um trabalho em rede, com contato próximo, com o diálogo, esse é um grande instrumento de capacitação para todo mundo. Então, a gente pretende investir nessa linha também. Bacana. Fala em rede, eu fico animada. Aí, a Rafaela Ferreira Félix também parabeniza pela oportunidade aos docentes, né? Então, parece que a gente tem um público de professores realmente assíduo aí, que está empolgado com a questão de divulgação. Eu acho que é importante, né, para todos nós. E o João Carlos Jaquino Almeida fala: pois é, Natasha, acho que a gente tem pouca cultura de divulgação científica no país. Isso, em geral, não pontua no Lattes e nos programas de pós-graduação. E, por isso, não temos um financiamento do grande sistema e um estímulo a esse tipo de trabalho. Ele diz que sente falta desse apoio no melhoramento da qualidade técnica e mais profissional da divulgação científica. Trocar ideias e ter apoio técnico e editorial, na opinião dele, seria de grande importância. Além do financiamento, você vê possibilidade de ações nesse sentido? Sim, como o Hugo comentou, a gente tem um projeto que não sabemos para quando é ainda, que é pensar num trabalho institucional que venha com essa dupla missão. Assim como o Serrapilheira tem uma missão dupla de apoiar a pesquisa científica e a divulgação, a gente gostaria que as instituições de pesquisa elas também tivessem uma missão parecida com a nossa e valorizassem a divulgação tanto quanto elas divulgam a pesquisa. Por isso, sim, a gente gostaria de criar um modelo para isso e quem sabe esse nosso modelo não vai influenciar outras agências, né, no futuro, caso seja um modelo de sucesso. Na verdade, eu acredito que as agências, né, de fomento públicas têm dado uma atenção maior. Eu tenho visto mudanças no Lattes, né? Não sei se estou enganada, João, mas algumas ações de divulgação, blogs, né, como produções técnicas de divulgação científica. Então, acredito que essa visão está tendo uma flexibilidade maior. Não sei se me engano, mas eu acho que as pessoas estão começando a compreender que esse tipo de ação complementa o que se faz dentro da pesquisa, né? Porque você faz a pesquisa e conta um pouquinho sobre ela, né? Então, acho que essa visão está mudando e eu acho que é importante uma visão do Instituto, né? Inovador, como ousado, como vocês se colocam, né? De fato, pode contribuir com isso, porque é difícil, assim como na escola, né? Na educação, essas mudanças na área acadêmica acabam sendo um pouco menos velozes do que a gente imagina. Acredito que é um pouco por aí. Estou enganada, Natasha, Hugo? Não, acho que está certo. As coisas que dependem de decisões governamentais, elas são, né, mais lentas, é outro tipo de estrutura, mas essa é a vantagem que a gente tem em ser privado e ser menor, é que a gente pode agir com rapidez, com agilidade, a gente pode ser experimental e criar modelos que talvez pelo sucesso que eles tenham, eles possam inspirar mudanças em outros setores, né? A gente também trabalha com essa perspectiva de tudo bem, a gente não tem dinheiro suficiente, recurso suficiente para mudar a situação da ciência no Brasil inteiro, mas talvez as nossas experiências sejam valiosas no sentido de inspirar outras linhas outras abordagens do financiamento de ciência. Aqui a Laís Moreira está falando que está super empolgada, que ela já quer se inscrever e que ela tem ótimas ideias, mas ela precisaria de financiamento para que tudo isso saísse do papel, né? Realmente, ideias são sempre bem-vindas. Algumas precisam de dinheiro, outras precisam
de comprometimento, né? Mas, no fundo, tudo precisa da sustentabilidade mesmo. O Paulo Santos está perguntando, a primeira chamada foi direcionada a pesquisadores já de alto nível e reconhecidos. Nessa segunda chamada de divulgação científica, eu acho que aí vocês podem explicar melhor essa questão, vai existir a possibilidade de pessoas que acabaram de obter o título de mestrado ou doutorado concorrerem? Sim, na verdade, pensando em divulgação científica, a gente considera que muitas pessoas são capazes de fazer divulgação. Desde, em alguns casos, adolescentes da escola que vão falar para os seus pares. Então, você pode ter adolescentes que gostem de falar de ciência para outros adolescentes e que seja um conteúdo relevante, por acaso, também para crianças, também para adultos. Ou você pode ter gente extremamente capacitada, que tenha essa habilidade, esse desejo de comunicar. Você pode ter pessoas que não são cientistas e que são jornalistas e que se interessam pelo assunto, têm uma visão sobre esse campo. A divulgação é, de fato, um espaço mais livre nesse sentido do perfil de quem pode ou quem não pode participar, porque não tem nenhuma credencial que diga automaticamente que você é qualificado para esse trabalho. É uma questão de prática, de experiência e de vontade de fazer. O que vai contar para a gente, óbvio, é a gente poder ver que a pessoa já tem algum trabalho na área, não necessariamente grande, mas tem ali uma semente de um projeto que pareça promissor. A Laís está falando que o edital para o treinamento de divulgação vai ser apenas para pesquisadores, você acabou de responder, né, que podem participar de diferentes ações, né? A Aline Torne está perguntando no Facebook, a professora Aline, também da UENF, mencionou que você, Hugo, falou da possibilidade de submissão de propostas independentes de editais. Qual seria o canal para isso? O canal é contactar a gente está aberto e tem que ter uma proposta estruturada que a gente possa entender, né? Não pode ser, eu gosto de estudar dinossauros, vocês têm dinheiro? Não, isso não funciona assim. Mas se vocês tiverem uma proposta, de novo, nossa estrutura, nosso tamanho faz que a gente tenha uma certa exigência, né? Tanto na ciência que na divulgação científica. Mesmo assim, na ciência, obviamente, tem critérios, né, de qualificação, não sei o quê, e na divulgação menos claramente, a gente vai exigir uma certa dedicação, uma coisa diferente, uma coisa diferenciada. Isso que é a palavra que eu estava procurando. Então, se vocês têm a ideia que realmente tem um projeto interessante, uma coisa diferente, uma coisa que realmente possa entrar no perfil do Serrapilheira, é só contactar a gente por e-mail e a gente vai entrar em contato com vocês. A gente faz questão de atender o mais rápido possível. Às vezes são muitas coisas, mas o mais rápido possível a gente atende as pessoas. Se tiver um projeto interessante, a gente vai ler esse projeto com bastante atenção e a gente pode chamar vocês para explicar um pouco mais e quem sabe talvez apoiar vocês. Essa possibilidade existe, mas não é de mandar qualquer coisa, é de mandar coisas que realmente vocês pensaram bastante, que vocês acham diferenciado. A Sandy Justino está mencionando como driblar ao fazer divulgação científica as críticas e estereótipos negativos que muita gente, né, muitas pessoas têm ouvido falar de ciência. Vocês acham que é possível desmistificar ou tirar essa visão negativa com a divulgação científica? A gente não estaria aqui, né? Mas não custa nada reforçar. Realmente, vocês são bastante abertos a isso, né? Já foram em outras ações, né? Hugo e Natasha já fizeram outras propostas em relação à divulgação, né? Acho que vocês valorizam realmente isso, né? O João Carlos Jaquino Almeida, vocês pensam como futuro na possibilidade de ter uma editora do Instituto para promover produtos como livros ou outros? Sim. Olha as surpresas aí, olha as surpresas aí.
Sim, infelizmente, assim, como esse foi o ano de gestação, né, da divulgação científica, tudo a gente só vai poder começar a divulgar e revelar no ano que vem. Mas, claro, isso está no nosso horizonte com certeza, e sempre nossa estratégia é trabalhar com parcerias, né? Então, é provável que em 2018 já tenha alguma coisa. Olha quanta novidade boa, viu, João? As surpresas aí. Então, Ana Paula da Silva Costa diz que gosta muito da ideia da linguagem simples, embora o contexto científico seja complexo. Mas ela acha que a linguagem é um facilitador da divulgação no que tange a ideia de ampliar público. Eu acho que é a proposta mesmo da divulgação, né? Fernanda Chagas, sobre o resultado da chamada pública do Serrapilheira. Os projetos não selecionados serão pontuados ou receberão alguma nota comparativa? Assim, uma avaliação, né? Seria importante para o pesquisador entender as principais falhas nos projetos, né? Isso é uma boa pergunta. Nós queremos fazer isso nessa primeira chamada por causa do volume das respostas que a gente dos projetos que a gente recebeu. Eu não sei se nós vamos conseguir mandar uma resposta detalhada para todos, mas é puramente uma questão de volume. Mas a gente está pensando sobre jeitos de realmente dar um feedback para todos. Isso tem que ser realmente uma política sistemática do Serrapilheira. Eu espero que nós vamos poder implementar isso agora, mas não posso prometer isso hoje. Se não for o caso, a gente vai fazer isso a partir da nossa segunda chamada, com certeza. Porque a gente também acredita que é extremamente importante ter um feedback sobre a qualidade e as coisas que dão para melhorar os projetos. Então, a gente tem com isso, mas chegou uma quantidade tão grande que realmente é um pouco desafiador essa vez. A gente vai tentar, mas, de novo, eu não posso prometer absolutamente isso hoje. Sobre essa outra essa questão da linguagem, essa questão de novo, a gente acredita muito que é fundamental, não é só um exercício à margem, é fundamental para a ciência, né? Não é que a gente está fazendo um tipo de proselitismo, que a gente quer fazer uma coisa legal do lado. Não. A nossa visão é que fazer uma divulgação de qualidade, ter essa preocupação de comunicar para a sociedade, para o público-alvo geral, o que se faz nas universidades, nos laboratórios, é fundamental para justificar o investimento que a sociedade faz na pesquisa. Não existe essa noção, não existe mais essa ideia que um pesquisador vai poder receber recursos de que fonte que for, sem justificar, sem explicar, só explicando para uma turma muito pequena de outros pesquisadores que entende o que ele está fazendo. Então, da mesma forma que um artista tem que mostrar o que ele está fazendo para ter um certo reconhecimento, o cientista também tem que mostrar. Então, essa preocupação da divulgação científica, de novo, não, a gente acredita muito que não é só uma coisa legal do lado, uma coisa... a Natasha é uma pessoa central no Serrapilheira, porque a gente realmente acredita que isso é um valor científico absolutamente fundamental, nem mais nem menos que a qualidade da produção científica. É fundamental. O futuro da ciência depende nisso. E a gente está muito próximo de várias organizações fora do Brasil. Essa preocupação não é só da gente, é mundial. Então, é realmente importantíssima que os cientistas brasileiros também tenham essa percepção que divulgar não é só um hobby que você faz do lado, é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar, tem que fazer. Nós temos bem consciência que algumas pessoas têm mais facilidade que outras, mas a preocupação ela tem que ser de todo mundo. E aí eu acho que vai um pouco no que o Paulo Santos está comentando, que o que mais preocupa é o preconceito dos pesquisadores em relação à divulgação, achando que divulgação para leigos não seja importante, né? Eu acho que pesquisadores antenados já estão minimizando um pouco esse preconceito, né? E eu acho que o maior, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, né, muito recentemente, eu não sou exatamente
uma divulgadora experiente, mas eles têm dificuldade de divulgar ciência, né? Então, na verdade, eu acho que não é só uma questão de preconceito, tá, eu quero fazer, mas como fazer? E o Instituto dando esse apoio, esse suporte, eu acredito que minimize também essas dificuldades, né? Que não é tão simples divulgar ciência, não é? Eles estão ali pesquisando, e divulgar ciência é uma outra proposta, não é verdade, Natasha, Hugo? Acho que aprender é importante, talvez essa proposta de vocês seja, para além do recurso, fundamental, né? Proporcionar, viabilizar o aprendizado para divulgar a ciência, né? A sua própria ciência, né? É o que o Hugo falou no começo, né? A gente não acredita só em distribuição de recursos, a gente acha que também a gente precisa oferecer um certo caminho para que as pessoas que se beneficiem desses recursos possam chegar um caminho de sucesso. E, de fato, a gente acredita que uma ciência já pensada com a divulgação, ela pode ser uma ciência mais forte. Acho que esse exercício ele traz insights também para dentro da ciência, né? Sem dúvida. Tem um convite para você. Desculpa, depois eu faço o convite. Mas você vê, se você prestar bem atenção, a maior parte dos cientistas extremamente bons, excelentes, prêmios Nobel, não sei o quê, muitas vezes são pessoas que conseguem explicar simplesmente o que eles estão fazendo. Não é uma regra geral, mas muitas vezes é. E por que isso? Porque quando você tem essa capacidade de fazer ciência, que é uma coisa extremamente específica, extremamente que poucas pessoas conseguem entender, você também tem que ter essa capacidade de explicar em termos simples do que se trata a sua pesquisa. E por isso também que nessa primeira chamada a gente insistiu bastante sobre fazer uma grande pergunta. E a gente foi até propor temas amplos, tipo tempo, matéria, formas, para ajudar as pessoas a explicar de uma forma simples o que eles estão fazendo. Eu acredito muito que todo tipo de ciência dá para explicar simplesmente. E, obviamente, tem alguns projetos que são mais fáceis que outros. Mas se você realmente trabalha, e a proposta da Natasha é exatamente isso, é trabalhar para conseguir fazer isso, transmitir esse conteúdo de uma forma relevante e simples, sem perder, sem se afastar da ciência mesma, isso é uma qualidade fundamental. E para o próprio pesquisador é fundamental. É importante você ter essa dupla capacidade de se concentrar e também de fazer um zoom in, zoom out. Isso é absolutamente importante. E na formação de um cientista bom, também isso faz parte. Então, esse preconceito que você estava falando, eu acho que é realmente um preconceito. Isso teria que ser o contrário, na verdade. Eu acho que vem mais da dificuldade. Eles realmente, assim, as pessoas têm, e é normal, né? Quando você não está não é sua zona de conforto, às vezes aquilo te deixa um pouco mais tenso. Então, a Laís quer fazer um convite para vocês, então vamos fazer numa live. A Laís está dizendo que esse ano eles tiveram a honra de organizar o primeiro evento de divulgação científica do Instituto Agronômico de Campinas. Seria possível alguém do Serrapilheira palestrar no segundo evento no ano que vem? E ela disse que já é um convite. Então, depois, Laís, você entra em contato com eles para datas, né? Eu acredito que se as datas forem possíveis, né? Claro. Então, Laís, depois dá seu contato que a gente coloca você em contato. Tem o e-mail do Serrapilheira, eu já compartilhei o link do site aqui para vocês, né? Então, se vocês quiserem, eu compartilho novamente. Então, aqui tem várias coisas. O João está dizendo que está precisando de uma editora, está lendo Mentes antecipadamente, que é muito bom, tem que se aprimorar nisso. O Guilherme está falando que, infelizmente, a maioria dos orientadores fazem com que acreditemos que a única divulgação importante é a produção de papers, e não a divulgação para o público em geral. Então, aqui, novamente, ele falando... O interessante sobre isso é que a gente também acredita que não necessariamente tem que ter essa dicotomia. Um paper é ilegível e a divulgação para o público leigo não tem valor científico. A gente acha que tanto a divulgação para os leigos, ela pode ter um alto nível científico, dependendo
habilidade de quem esteja falando, quanto os papers podem ser apresentados para os próprios cientistas, para os seus pares da sua área, de maneiras muito mais interessantes do que eles são escritos hoje. Claro que isso também é um exercício de escrita, um vocabulário que se adquire, mas, por exemplo, como é que chama? Uma conta de uma plataforma de publicação aberta chamada Open Science alguma coisa, eles têm uma coisa muito legal que chama abstracts, tipo resumos para não especialistas. Então, tudo que é publicado lá, que são papers científicos, eles têm a opção desse campo, que são os resumos para não especialistas, que é convidando quem publica, já com essa ideia de publicação aberta, de ciência aberta, a fazer um exercício ali também de facilitar o conteúdo do seu paper para um público que não seja especialista na área. E isso está junto, entendeu? Com a publicação do Cada paper. vez mais jornais têm essa preocupação. Isso mostra que é uma preocupação mundial também. Tem mais algumas perguntas? Vocês têm disponibilidade de responder mais algumas? Tudo bem? Então, a Jandira está falando, em 2002, ela foi a primeira pesquisadora no mundo a fazer uma descoberta sobre a importância da ingestão de cálcio pela mãe para combater os efeitos do chumbo na mãe e no filho, durante a gestação e a amamentação. Ela disse que descobriu também que mesmo os níveis baixos de chumbo no Brasil provocam efeitos adversos e que esses podem ser evitados pela adequação na ingestão de cálcio. O trabalho foi valorizado no exterior, mas no Brasil não há um só obstetra que conheça o trabalho dela, compreenda e aplique. O Serrapilheira poderia ser um meio de levar esse conhecimento ao médico brasileiro? Olha, possivelmente isso é um projeto de divulgação científica, por exemplo. Você tem uma pesquisa e você deseja comunicar ela para um público específico, que no caso são obstetras brasileiros. Esse projeto pode ser pensado dessa maneira e apresentado para o Serrapilheira, sem nenhuma dúvida. E também se tem, eu esqueci seu nome, me perdi aqui, mas tem um pessoal da Academia Médica também, é um portal só com médicos e acadêmicos, então, se você tiver interesse, depois manda um e-mail para a Rede de Pesquisadores, que uma das nossas missões é integrar vocês em relação a isso. Eu acredito que o pessoal da Academia Médica vai ter bastante interesse em falar, ou pelo menos conhecer o seu trabalho também, eles fazem esse trabalho de divulgação. Além do Instituto, obviamente, mas lá é realmente médicos, né? Então, a Academia Médica, de repente, pode contribuir. A Rafaela Falache, ela acha que o segredo da divulgação é a divulgação para o leigo, saber transmitir o valor para uma sociedade forte, estruturada, especialmente em tempos como os atuais. Os cientistas têm dificuldade de ter a sociedade ao seu lado justamente por esse distanciamento entre o mundo científico e sociedade. Isso enfraquece os dois lados. Essa iniciativa de vocês é mais que valiosa, é urgente. Ela participa de um projeto onde recebe muitas mensagens agradecendo a linguagem acessível, mas com preocupação com a linguagem. Está falando do site www.mulheresnaciencia.com.br, está com muita expectativa. Rafaela, também estamos à disposição de Mulheres na Ciência. Em março, a gente vai fazer um mês só com mulheres aqui nos webinários, então fique à vontade, tá? Depois manda para a gente que eu compartilho no Facebook seu site, só colocar no chat, tá? O João está dizendo que uma distinção importante, que creio que além da divulgação científica, é importante ter foco também no letramento científico. Ou seja, passar conceitos básicos de ciência para capacitar público leigo a compreender ciência. Sim. Como vocês veem esse enfoque? A gente acredita que é a mesma coisa. A divulgação científica, para a gente, é o letramento científico também. Não é só a divulgação de pesquisa ou do que se faz na ciência, mas é a divulgação dos princípios da ciência, do pensamento científico e os canais para que as pessoas possam desenvolver isso, né? Isso é fundamental, aliás. Exatamente o que a gente acredita é divulgação científica, não é divulgação de um resultado, de uma coisa espetacular assim. E as instituições têm essa tendência de só divulgar resultados sexy, entre aspas, né? A gente tem essa preocupação e a gente acredita muito que a divulgação científica é a divulgação da ciência como um valor, como um jeito de pensar, de enxergar o mundo. Então, realmente, para nós, a divulgação científica, obviamente, se usa dados científicos para fazer isso, mas o
o fundamental é a divulgação do pensamento científico, do letramento científico, exatamente isso. Tem um último comentário no Facebook do André Sarria, que, na verdade, ele está fora do Brasil, está dizendo que os grants financiados lá na Inglaterra, que ele está, exigem que uma parte do projeto seja direcionada à divulgação. Isso causou uma mudança visível, pois agora eles têm um contato mais direto com as pessoas em geral e, na opinião dele, os mais importantes, pois o dinheiro dos grants vem deles, né, que pagam os impostos. Sim. Então, na Inglaterra ele está. Exatamente. Isso existe também no Brasil. Por exemplo, a FAPERJ, aqui no Rio de Janeiro, tem essa obrigação de fazer divulgação científica, que é uma iniciativa ótima e que já mostra que isso é uma preocupação das outras agências de fomento. A coisa importante é que é aquilo que a gente estava comentando, nem são todos os cientistas que têm essa capacidade, a vontade, obviamente, mas também a capacidade. Fazer uma divulgação, ter uma ideia genial de divulgação científica não significa que você possa fazê-la produzir essa divulgação de uma maneira efetiva. Então, a gente acredita muito que realmente a construção uma ajuda, né, para conseguir produzir uma divulgação científica de boa qualidade também faz parte do pacote todo. Bom, eu acho que as perguntas terminaram. Eu só gostaria muito de agradecer mais uma vez. Eu espero que a gente tenha muitas notícias e novidades do Serrapilheira. Acredito que pelas perspectivas de 2018, muitas novidades virão. Excelentes notícias, né? Várias pessoas agradecendo, dizendo que adoraram, parabenizando pela visão ampla e inovadora do Instituto. É realmente uma esperança, né, para que dias melhores para a ciência e para o público em geral venha, né? Cada um fazendo um pouco e todos juntos por um único objetivo. Acredito que parece clichê, mas não é, né? A gente pensando um pouco mais na coletividade, como vocês disseram, nas parcerias, né? De fato, a gente tem tentado essas parcerias com diferentes sites de divulgação científica, né? Porque divulgar ciência não é uma tarefa fácil, realmente, é difícil, e juntos a gente consegue chegar em mais pessoas, né? Então, a gente agradece por vocês também serem parceiros da divulgação científica, como inovadores, né, que são. A Thaís está dizendo que adorou a iniciativa, a Sandy está dizendo que é motivador, a Lara falando que está com muita expectativa, vida longa ao Instituto, que os pesquisadores precisam de vocês. Na verdade, a gente precisa de vocês e os pesquisadores agradecem, né? E o Guilherme está dizendo que foi muito esclarecedor a conversa com o Instituto. É bom que todos vocês tenham gostado. A gente gosta desde sempre e toda vez que a gente está meio desanimada, a gente fala, não, mas tem sempre alguém que está pensando em algo para melhorar, né? Então, Hugo, Natasha, eu sei que para vocês está muito, muito corrido, por isso eu sei que esse tempo de vocês foi super precioso, né? Então, dividir esse tempo com a gente realmente foi muito importante. Muito obrigada. Prazer, Juliana. Obrigado. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer. Beijo. Bom edital aí, resultado. Parabéns aos que já ganharam. Que vem. Aguardem. Excelente. Ó, um beijo. Gente, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau.